Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje, segunda-feira, dia 30 de maio, é hora de esportes ao vivo até às 9 horas da noite, aqui na TV Claré. Você já sabe, né? Toda segunda-feira nós temos um encontro aqui com muitas notícias, polêmicas também, porque não pode faltar polêmica no esporte. E é claro, a gente conta também com a sua participação, com a sua audiência em casa. Esse programa que está consolidado já nas noites de segunda aqui na TV Claré. Já estou esperando o seu WhatsApp, ó. Cadê o pessoal do celular aí? 994644958. Esse é o WhatsApp aqui da TV Claré, do Debate Esportivo. O pessoal já está acostumado a mandar perguntas, a mandar os nomes aí para os tradicionais abraços ao longo do programa. Então, já estou esperando. Hoje a gente vai falar de basquete, de futebol, de outras modalidades esportivas. Tem muita coisa bacana mesmo aqui no nosso programa, convidados especiais também. E é claro, né, a nossa bancada de apresentadores que me ajudam a fazer esse programa toda segunda para vocês. Vou dar boa noite primeiro para ele, para Reginaldo Bortolin. Oi, Reginaldo, ótima segunda-feira para você, bem-vindo. Para você também, uma ótima segunda, uma ótima semana. Roberto, seja bem-vindo mais uma vez ao Debate Esportivo. Obrigado. Sabe que a casa é tua também. Né? E a você que nos assiste aí toda segunda-feira, né? Como a Vlada já, né, deu esse pontapé inicial, né? É um programa realmente que se consolidou aqui toda segunda-feira na nossa região. Né? E Vlada falou também, né, de convidados especiais. Lógico, hoje temos convidados especiais e convidados mais que especiais, com histórias de vida, com histórias de profissionalismo, né, com que você aí do outro lado, né, vai de repente até se emocionar e quem sabe se motivar, né, a fazer alguma coisa, a ter um outro norte aí na tua vida. Né? Quero destacar também a volta dos derbys, Vlad. A volta do derbinho, né, Rio Claro e Velo Clube. Né? Tivemos a volta do derby do Sub-11 e Sub-13, né, com resultados no Sub-13, onde o Rio Claro acabou ganhando do Velo por 2-0, e no Sub-11, onde o Rio Claro empatou com o Velo em 2-2, né? Estive lá, né, uma manhã muito gostosa lá no Chimitão, onde a gente pôde ver a molecada jogar o futebol e as famílias, né, presentes também no estádio. O ponto negativo que ficou desse jogo para mim foi uma torcida lá de uma agremiação aqui de Rio Claro, né, que se comportou de forma muito ruim. Né? Isso eu tenho que relatar, né? Porque eram crianças que estavam jogando, eram famílias que estavam lá. E determinados elementos dessa torcida organizada, né, que se promove na cidade, fazem eventos, né, de doação de sangue, eventos de arrecadação de alimentos e tudo mais, se comportou de forma muito ruim. Né? Soltando rojões em cima de crianças, inclusive, que poderia até ter machucado alguém, apedrejando, né, jogando pedras. Então eu peço, né, encarecidamente às torcidas organizadas. Quero acreditar que esses elementos que estavam lá não são dessa torcida. Né? E se forem, peço também aos dirigentes dessa torcida que eliminem esses elementos, porque isso não faz bem para o futebol de Rio Claro, não faz bem para a agremiação que eles representam e muito menos para a torcida organizada. Então fica aí o meu recado, né? Não vamos dar mais moral para esse tipo de coisa que a gente está cansado de ouvir, né? A gente sempre está falando futebol da paz, mas em determinados momentos ainda acontecem coisas desagradáveis desse tipo, né? Então fica aí o nosso recado, né? Numa manhã tão gostosa, onde as crianças que estão crescendo, que estão aprendendo, né, a arte do futebol, né, se depararem com coisas erradas. Fica aí o meu recado, então. A gente vai falar mais sobre esse assunto ao longo do nosso programa. Vou dar boa noite também para ele, que é meu companheiro aqui da Rede Claré de Comunicação, apresentador do Happy Hour da Claretiana FM 106.5, Roberto Júnior. Boa noite, Roberto, bem-vindo. Oi, Vlada, boa noite para você. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Boa noite a toda a equipe, a você que está em casa acompanhando o debate esportivo. Tem muita gente que não vê a hora que chega a sexta-feira, porque é final de semana. Mas tem muita gente, muito mais gente, não vê a hora que chegue a segunda-feira para poder se ligar aqui na TV Claré e assistir o debate esportivo. Esse programa de grande audiência e a gente fala de esportes e o Reginaldo já destacou aqui as informações locais e o meu destaque fica por conta do clássico de ontem, São Paulo e Palmeiras, um grande jogo e principalmente pela vitória do São Paulo, que voltou a vencer um clássico, até que enfim, em São Paulo. É isso aí, gente.
Nesta primeira parte do programa, nós estamos recebendo o atleta de jiu-jitsu e outras muitas modalidades, gente, porque ele não para. Parece que tem rodinha no pé realmente. E é o Ives Cabinati que está aqui com a gente, aqui fazendo parte desse programa. Ives, boa noite, bem-vindo. Muito bom receber você na TV Claré. A gente já se encontrou muito aí em outros locais para reportagens, mas receber você aqui é um prazer. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui participando do programa hoje. Tá certo, Ives. Reginaldo Ives está aqui com a gente. Olha, gente, para quem não conhece um pouquinho da história do Ives, né? Ele sofreu um acidente. Quanto tempo já, Ives? 7 anos e meio. 7 anos e meio, gente. E em uma das reportagens que até eu gravei com ele, uma coisa que me surpreendeu muito foi que ele falou que nesses 7 anos e meio ele nunca chorou e nunca reclamou um único dia. Tô mentindo, Exato. Ives? Não, verdade, exatamente. Nunca deixei a tristeza bater por conta do acidente, né? E se transformou num verdadeiro esporte. Você já fazia esportes antes, Ives? Sim, desde os 7 anos de idade, né? Mas o jiu-jitsu eu comecei a treinar aos 14 anos, né? Muito bem. Temos uma lição de vida aqui, Ives Cabinati, que está fazendo parte do nosso programa hoje, Reginaldo. Exatamente, Vlada. Aquilo que eu falei no início, né? Hoje temos convidados especiais, né? Mais que especiais, porque, na verdade, o Ives, né? Onde eu dou meu boa noite. Boa noite. Né? É uma pessoa realmente especial, que depois de todo um acidente que ele teve, ele aí não se abateu, né? Teve aí, na verdade, deu a volta por cima, né, Ives? E como você falou, né? Você sempre lutou o jiu-jitsu, na verdade, né? E a gente sabe que depois de um acidente, depois de uma coisa desagradável na vida da gente, é lógico que emocionalmente a gente se abate, né? Como é que foi esse retorno aos tatames depois de tudo isso? Então, eu treino, tô com 29 anos, fazem 15 anos que eu tô treinando jiu-jitsu, né? Tem 13 anos que eu treino boxe também e há 11 anos o MMA, né? E na época eu era faixa roxa de jiu-jitsu, treinava com o Ramon Lemos. Na época, toda a equipe do jiu-jitsu dava apoio. Você tem que voltar, você tem que estar nos tatames, tem que estar ajudando a gente. Então eu ia para academia, marcava o tempo do treino da galera, fazia parte administrativa ali para ajudar o pessoal da equipe, né? Inscrição de campeonato. Daí um dia o Ramon falou, você tem que voltar, você tem que estar no tatame. Eu falei, como que eu vou fazer isso, né? E ele já treinava o Anderson Silva na época. Ele falou, cara, a gente conversou com o Anderson, a gente tava aqui, a galera toda reunida, tem que colocar você no tatame. Eu falei, vamos tentar, vamos ver como que vai ser isso aí, né? E aí, acho que 1 ano e meio, mais ou menos 1 ano depois do acidente, eu estava sentado no tatame de novo, eu falava, não posso mexer as pernas, posso movimentar as pernas, mas eu vou usar o que eu tenho, são os braços, o tronco, eu vou usar isso ao meu favor, né? Então começamos a adaptar os treinos, o Ramon amarrava a perna da galera com a faixa, para eles sentirem a dificuldade de como que era treinar sem o movimento das pernas, amarrava o braço da galera, falava, você vai usar a perna e o Luiz vai usar os braços, né? Então a gente começou a adaptar, ver o que dava, o que eu tinha de movimentos preservados, para poder fazer os treinos de acordo com a minha situação, né? Então, de lá para cá, eu fui graduado a faixa marrom, depois graduado a faixa preta, e tô aí, treinando, lutando, competindo. Muito bacana. Inclusive, nós temos algumas imagens aqui que eu separei de uma das reportagens que eu fiz, acho que foi em setembro do ano passado. Queria até pedir para o pessoal colocar aqui na tela para vocês acompanharem. Boxe também, né, Ives? Né? Um pouquinho de tudo, né? Eu treino boxe desde os 16, 17 anos e fui um dos primeiros alunos da equipe de boxe aqui em Rio Claro, né? Então era uma coisa que eu fazia como uma preparação física, na época eu não tinha esse treino de preparação física, né? Aí depois do acidente também, o pessoal lá do boxe, da MM Boxe, o Léo, o Breno, falou, pô, você tem que voltar, você tem que treinar, você tá treinando jiu-jitsu, não vai treinar o boxe, tem que treinar o boxe com a gente. Eu falei, mas como? Falei, não, a gente vai começar a adaptar, ver o que dá pra fazer. E aí até a Jumper, que é minha patrocinadora hoje, que é fabricante da cadeira de rodas, falou, a gente vai desenvolver uma cadeira para você poder treinar o boxe sem danificar a sua de uso diário, né? Então, conversando com o pessoal do boxe, conversando com o pessoal da Jumper, vamos desenvolver essa cadeira. E começamos a adaptar os treinos, né? De movimentação de tronco, movimentação de ombro, dos braços em geral. O que a gente vai fazer, né? Então, daí a gente começou, dá para treinar a parte de sparring, dá para treinar a parte de manopla, a parte dos sacos, né, dos equipamentos. Então, começamos a adaptar o jiu-jitsu e o boxe em paralelo, né? Muito bacana. Que Roberto legal. Júnior? Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Ives. É o seguinte, como é que você define o esporte na sua vida? Porque assim, você era lutador, treinava, sofreu um acidente, eu não conhecia a tua história, estou conhecendo a tua história aqui, mas essa vontade que você
tem no seu interior de vencer, de lutar contra tudo, né? E contra um problema que você teve. E também o incentivo dos amigos, do seu treinador, das pessoas que lutaram. Como é que você define o esporte hoje na sua vida? O que mudou do que era antes e o que mudou para você depois do acidente? Bom, eu costumo dizer, né? Até acho que falei isso na entrevista também com a Vlada em setembro, que a limitação está dentro da cabeça de cada um, o limite está dentro da cabeça de cada um, né? Então, a hora que eu me vi numa cama de hospital, eu me vi ali, falei, o que eu posso fazer daqui para frente? Aí meus primos, né, um casal de primos me levou para a ecoterapia para começar essa reabilitação, me apresentaram o hipismo, fui conhecer o basquete, cadeira de rodas, corri de kart também, profissionalmente, corri 4 anos de kart, de carro, no automobilismo. E aí, a hora que eu me vi no tatame, eu falei, o que eu gosto é isso, a minha vontade, a minha energia está aqui dentro, né? Falei, eu preciso fazer o que eu gosto. Falei, eu não posso fazer como antes, mas eu vou retornar de acordo com a minha situação. Falei, eu tenho uma limitação física, mas eu não posso ter uma limitação dentro da minha cabeça. Essa limitação eu tenho que deixar de lado, esquecer isso e colocar que eu posso vencer. Então, eu falava, como que eu vou vencer? Eu quero uma superação pessoal primeiro. Saber que, pô, eu consegui, vou retornar ao tatame. Consequentemente, consegui lutar com outras pessoas. Depois, fui graduado à faixa marrom. Falei, eu estou numa evolução, eu estou crescendo a cada dia, né? Então, isso era a minha superação pessoal. Estava dentro de mim, eu falava, eu tenho que vencer. Então, o esporte, para mim, não existe limites, não existe barreiras, né? Dentro do esporte, cada um tem a sua dedicação. Um é profissional, o outro fala, eu vou fazer isso por hobby, o outro vai fazer por saúde. Então, cada um tem a sua superação. E a minha superação era retornar ao tatame primeiro. Depois eu falava, não, agora eu quero conquistar a próxima faixa. Quero conquistar o próximo grau. Quero conquistar mais um grau, até chegar à faixa preta, onde eu estou hoje, né? Que legal. A Giselda Sartori, do Bandeirantes, está mandando um alô para a gente aqui, parabenizando você, Obrigado, viu, Ives, pela sua superação. Obrigada pela audiência. Um abraço também para o Maurício Abdala, acompanhando sempre a gente toda segunda-feira. Para o Cláudio Prado, para a Dudinha, agora para a Esther também, para o Daniel. Muito obrigada sempre pela audiência de vocês toda segunda-feira aqui no Debate Esportivo com a gente. Rafael Pedecem, também da Vila Alemã, ligadinho aqui na TV Claré. Ô Ives, você também agora está dando palestras, né? Já tem um tempinho já. Trabalhando aí também, levando um pouco dessa minha história para os demais, né? Apresentando um pouquinho da minha história de superação, para motivar as pessoas, porque a gente vê tanta coisa ruim acontecendo no nosso país, no mundo todo, né? Então eu falo, não, eu tenho que mostrar o que eu tenho de bom, o lado bom da vida, o que a gente tem de bom. Aconteceu um acidente, passei por umas dificuldades, mas eu não deixei isso me abater. Então, por que os outros também não podem ter uma superação, não podem ter uma motivação? Então, isso é um trabalho que eu estou desenvolvendo também, né? É interessante, né, Vlado, o Roberto? Aquele ditado que diz, né, santo de casa não faz milagre, né? Porque o Ives, ele é conhecido mundialmente, né? E às vezes aqui em Rio Claro, pouca gente conhece o trabalho que ele desenvolve, né? Isso é importante registrar. O Ives é de Rio Claro. A gente frisa aqui, né, quase que semanalmente, que Rio Claro é muito forte no esporte. Celeiro de talentos, é um celeiro, né, Reginaldo? exatamente. Tem gente que vai para Olimpíadas agora aí também, né? E a gente vê a força de vontade do Ives, né? E a gente sabe que o Ives, além de tudo, também acabou virando árbitro. Além de árbitro também, é campeão mundial, né, Ives? Exato, como é que é essa exato. história aí? Acabou virando árbitro assim, de uma hora para outra? Não. Eu tô no MMA, né? Na época, antigamente, há 11 anos atrás, era o Vale Tudo, que não existiam regras, eram poucas pessoas que conheciam, algo mais violento, assim, era um pouco agressivo até, né? E eu via aquilo e falava, não, a gente tem que impor uma regra, tem que ter alguma limitação, tem que ter alguma coisa para não ser tão agressivo, para a gente crescer com o esporte, né? E eu trabalhava sem ter um curso, sem ter um seminário na época. E aí, quando eu sofri o acidente, o Ramon falou, cara, você tem que estudar as regras, você tem que conhecer, você não pode estar ali competindo, mas você pode estar fazendo a parte dos bastidores. O ali, Ramon né? Lemos foi o grande cara na tua vida. Com certeza, é um irmão aí que eu tenho respeito por ele, além de mestre, como irmão, como um pai. Que A gente sente que você fala ele é dele com um carinho muito grande, né? Com certeza, ele que deu esse guia para mim, esse norte, né? De fazer essa parte de arbitragem. E procurei pessoas especializadas para estar fazendo o curso. Aí fiz o curso, e aí na época eu falava, você tem que aprender um pouco mais, tem que aprender. E eu falava, não, eu vou aprender, mas eu vou me dedicar para isso. Se eu quero ser o melhor, eu tenho que me dedicar para isso. Queria ser sempre o melhor atleta, e agora quero ser o melhor árbitro. E hoje
estou entre os melhores coordenadores de arbitragem do país, né? Poxa, que bacana, parabéns. Olha, Obrigado. é de se admirar. Você acha que ainda aqui em Rio Claro, o esporte paralímpico e no Brasil ainda falta mais incentivo, mais apoio? Sim, sim. É uma coisa assim que cheguei agora, esse final de semana, nos Estados Unidos, né? Fiquei lá 2 semanas dando seminários e treinos lá. Dei treino dentro de uma academia da filial do Royce Gracie, que é uma lenda do nosso esporte, né? E pessoas lá, faixas brancas, já têm um patrocínio, já se dedicam exclusivamente ao jiu-jitsu, né? Atletas que podem se dedicar à preparação física, ao jiu-jitsu, até uma nutricionista, até um psicólogo. E a gente fala, o atleta aqui primeiro ele precisa chegar na faixa preta, precisa conquistar um título mundial, por exemplo, para ter um destaque, para ter um patrocínio, né? E lá eu conheci um cadeirante, que eu fui para dar aula para um cadeirante faixa azul. Um amigo dele, faixa branca, que morava 2 horas de distância de lá, ficou sabendo, falou, quero ir aí conhecer o Ives, que ele é referência, né? Aí eu falei, poxa, que honra, né? Eu vim aqui para os Estados Unidos e aqui ter o pessoal ter essa preocupação, ter esse reconhecimento do meu trabalho. E ele chegou e falou assim, eu sabia de você, mas não imaginava que você estivesse aqui. Eu falei, mas você treina? Como que você... Eu falei, eu tenho treino, tenho meu patrocinador. Eu falei, ele é cadeirante, faixa branca, já tem um patrocinador para ele poder se dedicar, né? Então, lá nos Estados Unidos ele recebe uma aposentadoria por invalidez, pela situação dele, e mais esses patrocínios para poder se dedicar exclusivamente ao jiu-jitsu, né? Então ele falou, Ives, eu faço 3 treinos por dia, entre preparação física, jiu-jitsu. Ele falou, eu faço meu aeróbico, eu saio correndo com a cadeira na rua. Ele falou, porque aqui a gente tem uma condição para fazer isso, né? No bairro que ele mora, na cidade onde ele mora. Não tem buraco, né? Esse é o grande problema, né? É questão também que a gente fala de acessibilidade, né? Uma coisa que a gente tem que trabalhar, acho que não só a nível, é Rio Claro, é estado de São Paulo, é o país, é a cultura, né, que a gente fala. Porque lá, todos os ambientes que eu acessava, tudo era 100% acessível. Não tinha dificuldades, né? Era rampa, era elevador. E as vagas para pessoas com deficiência estacionarem, né? Um restaurante simples, pequeno, com 6, 7 vagas para as pessoas com deficiência, né? Então eu falava, é a cultura, a pessoa ter o conhecimento. Então não adianta a gente falar, vamos fazer uma rampa ali. Não é a rampa que vai ser a solução. A solução é conscientizar as pessoas, né? Desde um cadeirante atleta ou não. Então, que nem falar, o cadeirante, ele é atleta, tal, ele é forte, ele consegue. Mas existem outros cadeirantes que não são atletas, que não conseguem, tem maiores limitações, né? Então, acho que é mais a questão da cultura, sim, da conscientização, né? Para a gente trabalhar isso para os atletas paralímpicos. Sim, né? Mas tirando essa questão de patrocínio, tudo que é importante, sem isso você não toca, né? Eu tenho a percepção que o Brasil cresceu muito nessa parte, nessa Paralimpíada, né? Nesse tipo de modalidade, tanto que na última Olimpíada o Brasil foi o 7º do mundo, né? E agora está almejando aí subir mais alguns lugares, né? Essa percepção você tem também dessa melhora, ou é só porque a Olimpíada de repente vai ser aqui no Brasil, então vamos dar uma camuflada nisso daí? Não, eu vejo que é uma evolução assim das pessoas com deficiência praticarem esportes, né? Porque, que nem eu falei, o esporte é uma coisa que não tem barreiras. Então, a pessoa acaba sofrendo um acidente, o que eu vou fazer da minha vida? Vai fazer uma natação, vai fazer algum esporte, porque isso, de início, quando a pessoa tem a lesão, tem a dificuldade ali, isso acaba abrindo a cabeça da pessoa, falando, pô, eu vou fazer um esporte, vou fazer me sentir útil, né? Fazer alguma atividade. E, posteriormente, o cara começa a ver que está dando certo, que está indo bem, e de repente fala, não, vou virar um competidor, vou virar um atleta. Então, graças a Deus, a gente está tendo uma crescente nisso. Eu vi, agora que eu estava lá nos Estados Unidos, o pessoal falando, pô, mas tem bastante cadeirante lutando no Brasil? Eu falei, tem cadeirante lutando Muay Thai, cadeirante lutando boxe, cadeirante lutando jiu-jitsu. Eu falei, então, eles falam assim, aqui a gente está começando. Eu falei, então, uma ótima oportunidade para a gente divulgar aqui também, né? Um brasileiro chegando nos Estados Unidos, dando esses treinos. Então, graças a Deus, a gente cresceu bastante, né? Tem só uma curiosidade, você é boxeador, né, lutador de boxe em cadeira de roda, não chega a derrubar o outro da cadeira? Como que é isso? Então, a gente treina, a gente adaptou a cadeira para ter uma faixa aqui, um cinto de segurança no quadril e nas pernas, né? Porque se tiver, e até a cadeira de boxe, ela tem uma 5ª roda na parte de trás, que é justamente para isso. Se tiver um golpe, ela absorver o impacto e você continuar sentado na mesma posição, né? E com essas faixas de fixação,
protege para evitar qualquer lesão, de cair, ter uma fratura na perna, por exemplo, né? Tá. Então a gente se preocupou com essa questão de segurança também. Prometo que é a última pergunta. Diga que então, o pessoal já está falando, chama o intervalo, Flávio. Muito interessante, né? Assim, parece que para o Ives o céu não tem um limite, né? Ele vai se apegando e vai embora. Agora, Ives, qual que são os seus próximos projetos, né? As suas próximas, de repente, lutas, competições, enfim, os seus planos, né? Futuro. Esse ano eu lutei em janeiro na Argentina, né? A gente fez uma competição lá, foi o primeiro evento internacional que eu lutei fora do país. Lutei em abril no Arnold Classic no Rio de Janeiro, onde me sagrei bicampeão também. E no ano passado eu lutei o maior evento, que era o Mundial do ADCC, que eu fiquei campeão. Foi a primeira luta de pessoas com deficiência nesse torneio, né? E agora eu, recém-chegado dos Estados Unidos, estou com os projetos de continuar dando as palestras, continuar dando esses seminários, levando um pouco da minha história também com os seminários do jiu-jitsu e me dedicar a essa questão da arbitragem nos eventos de MMA no Brasil, né? Porque a gente tem bastante evento, tem muitos atletas e tem várias falhas de arbitragem, vários erros. Então a gente está trabalhando para minimizar esses erros, para a gente ter uma crescente aí, tanto no MMA, quanto no jiu-jitsu, quanto no boxe. Então é uma coisa que estou me dedicando bastante agora, para essa questão, vamos dizer, a parte teórica do esporte, né? Muito bem. Ives, quero agradecer a sua presença aqui. Não posso deixar de mandar um abraço aqui do seu preparador físico, muito obrigado, o Felipe Zanesco, que está acompanhando a gente. Está mandando um abraço para você. Um beijo também para o Ronei Grella, acompanhando o nosso programa. Estava sentindo falta de você mandar mensagem, viu, Ronei? Um beijo para você, viu, meu querido? Para o Xande também, da Bicicletaria Escher, acompanhando a gente aqui nessa segunda. Já já eu mando mais beijos, que temos que fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos. Ives, muito obrigada. Sucesso e sorte para você, tá certo? Obrigadão. Bom, a gente volta já já ao vivo com o debate esportivo e daqui a pouquinho o assunto é futebol aqui no nosso programa. Até já!